eu posso colocar depois no YouTube para alguém dar uma olhada, tá bom? Então, ó, nós, como eu falei a vocês, né? Nós vamos trabalhar com esse livro aqui, que é o livro do Varride, que é um livro Sistemas Digitais, né? Está traduzido lá para português, tá? Pessoal, eu coloquei no Siga para vocês, há pouco tempo, um material, né? Inseri aqui materiais, vejam lá nos arquivos da turma, vocês vão ver lá que eu coloquei há pouco tempo esse material aqui, que é basicamente o que está lá no próprio Siga, mas aí eu coloquei também, né, que fala então sobre, na realidade, né, coisa que a gente já discutiu semana passada, né, o horário da nossa turma. A gente vai usar esse endereço fixo, tá? Nossos horários também para dúvidas, né? Aí os objetivos do curso, um planejamento, né? A gente vai estar discutindo. Como eu falei a vocês, nós teremos essas aulas expositivas, algumas outras aulas que eu vou passar para vocês, eventualmente, vídeos, etc., tá? Vamos discutir exercícios. E aí, como eu falei a vocês, teremos, eu gostaria que vocês olhassem esse material de apoio, que é essa turma lá de circuitos lógicos, lá da Univesp, né? Que é a Universidade Virtual lá de São Paulo, né? Eles têm vários cursos. A Universidade Virtual, ela tem professores que são da Unicamp, que são da USP, da Unesp, então tem vários programas, como engenharia de computação, várias linhas, vários cursos lá, e então está um material muito bom, tá? E dá para vocês entrarem aqui, o link está lá nesse material que eu passei para vocês. E, além disso, tem os vídeos, né? Além do material, tem os vídeos, e esses vídeos estão no YouTube, vocês vão poder participar. Grande parte do material que a gente vai oferecer está lá nesse curso lá da Univesp. Na realidade, existe esse que a gente está falando aqui, que é circuitos lógicos, e existe outro, que é projetos de sistemas digitais. Então, este que está aqui, circuitos lógicos, ele vai mais, vamos dizer assim, na parte introdutória, né, da unidade 1 e até a unidade 2 que a gente vai abordar. Né? Na unidade 3 já é outro curso, tá? Porque esse curso da Univesp, ele se baseia mais no material lá que a gente, do outro livro, que é o livro esse livro aqui, que é o livro do Ronald Tossi, né? Tá? Então, tem muito material no Tossi, mas a gente também vai focar mais no Varride, tá bom? Tá? Então, toda essa parte combinacionais, está tudo bem lá. E aí você tem aulas de 24 minutos, 22 minutos, que você consegue colocar isso em uma velocidade até maior, reduzindo o tempo para 15 minutos, tá? Então, é uma espécie de acompanhamento lá que vocês podem fazer. Na semana passada, discutimos também a questão das avaliações. Vejam aqui que eu fiz uma espécie de redução, tá? Eu coloquei a prova, uma prova cada unidade, mas valendo aqui 60% e 40% de trabalhos, tá? Por quê, pessoal? Porque essas avaliações que a gente estava fazendo semestres passados, que eu passo um arquivo e a pessoa faz, tal, eu acho que vale muito o engajamento de pequenos trabalhos, a participação das aulas, tá? Então, é mais ou menos isso. Discutimos na aula passada, falamos também da página do próprio autor do livro, tá? Essa página aqui, do Varride, e que tem um livro lá, o livro dele está na forma interativa. Você pode ir lá se cadastrar, usar por um mês, renovar por mais um tempo, tá bom? Então, são apenas algumas ideias iniciais. Então, isso aqui é o que está lá, tá? Só um Ctrl+C, Ctrl+V, tá?
Então, o que a gente vai estar abordando hoje, pessoal, é exatamente o que vai valer, né? Na aula passada a gente falou capítulo 1, quem não viu a aula não tem problema, é só uma introdução de códigos. Aí esse material está muito bem descrito, se você entrar lá, por exemplo, lá nessas videoaulas, ó, eu vou ver se eu entro aqui em uma. Então, essa, por exemplo, a introdução a circuitos lógicos, tá? Então, assistir lá no YouTube, tá? Então, quem perdeu na aula passada, dê uma olhada aqui, ó, nessa aula 1, circuito lógico, né, 14 minutos, ó. Depois dá uma olhada nessa aula 2, que é exatamente sistemas de numeração. Discutimos essas, a gente não vai cobrar isso em prova, mas é interessante saber, né? A gente discutiu na aula passada essa questão de numeração, tá? Essa aula 3 aqui também, ela continua, né? Representação de sinal, pode ser interessante, tá? E aí a aritmética binária, a gente não vai mexer agora, mexer um pouco mais para frente, né? Não há necessidade de ver agora essa aula aqui, a locata, por exemplo. É mais interessante assistir a aula se ele... Minha internet está um pouco ruim hoje. Mas como coloquei lá, vejam lá nas notícias, antes de vocês começarem o curso, eu coloquei esses links aqui dessa aula 1, 2, 5 e tal, tá? Que é exatamente essa questão de codificação, tá? Código ESC. Essa questão aqui, ó, código ESC, 7 bits, isso aqui está no Varride, capítulo 1, tá? Está lá no Varride, capítulo 1. Então, discutimos rapidamente semana passada sobre isso aqui, tá? É bem básico, é bem introdutório, tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso mundo aqui, tá? Então, a aula de hoje está tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal, antes da gente começar efetivamente? Podemos fazer a chamada. Podemos fazer uma chamada. (14). Vamos lá. Diego está por aí? Tá. Porque carregando vocês, né? Eventualmente, quem puder abrir o microfone, Diego Miranda, professor, presente. né? É melhor, tá? Eu não fico no chat por aí. Eu acho que ela não estava semana passada, é uma aluna nova aí, né? Ela não está por aí, né? Não. Não estou vendo aqui. Dos Santos. Um que Presente, professor. João Vitor, aqui. está presente? Isso, João Vitor. Beleza, valeu. Já. José Edivan. Né? Dá um alô aí, coloca alguma coisa no chat. Alô, vocês... Está cortando o meu áudio, tá, pessoal? De vez em quando corta, professor. Deixa eu ver se eu...
Tá, deixa eu ver se melhora. Será que agora está um pouco melhor? Agora está um pouco melhor? Melhorou. Beleza, beleza. Pronto. José está aqui, né? Eu vi que ele botou uma informação aqui, bom dia. Não está por aqui. Então, depois tem Marcos. Marcos Marcos presente. tem aí, tá? Beleza. Depois tem Mona Lisa. Acho que ela não tá logada, não. Depois tem o Nelson. Tô aqui. Tá ali, né? Uhum. Valeu. Depois tem o Pedro Gustavo. Tá ali também, né? Tô aqui, professor. Rodrigo. Beleza. Rodrigo, tem um Rodrigo ali também. Rodrigo Cunha, né? Depois tem o Wesley. Ali, Wesley. E depois tem o Ícaro. O Ícaro falou há pouco tempo também. Beleza. Pronto, beleza. Vou gravar aqui. Pronto. Qualquer coisa a gente ajeita depois, tá? Pessoal, então, ó, dá uma olhada lá, que é interessante. Nesses métodos, nessas aulas assim híbridas, né? A gente são aulas que são interessantes, lentas, dá para a pessoa ver várias vezes, né? Então é isso. Então, vamos voltar aqui ao nosso mundo, né? Estamos iniciando aqui o capítulo 2, tá? E aqui a nossa ideia, né, é discutir circuitos, tá? Que possam ser expressos, né, de uma forma de equações, de uma forma lógica, tá? Então, no final da aula passada, né, nós discutimos um sisteminha que tinha um circuitinho bem simples, que tem duas portas, ó. Você tem uma porta que a gente chama de AND, a gente vai ver já já melhor, e uma porta que a gente chama de NOT, né, que é um não, é uma inversora, tá? Então, veja, qual é o problema que está sendo colocado aqui, né? Imagine que você tem um sistema, tá? Um sistema onde você tivesse vamos colocar, você tivesse uma área, né, numa empresa, uma área lá, sei lá atrás, um depósito, onde você gostaria que acendesse uma lâmpada, né, caso, né, houvesse movimento, né, e não tivesse luz, tá? Tivesse escuro, tá? E houvesse movimento, tá? Então, nessa condição onde está escuro, não há luz e há um movimento, eu quero que acenda automaticamente uma lâmpada, tá? Então, como é que eu poderia fazer um sistema desse, pessoal? Né? Isso aqui me dá e outro B que seria da luz. E eu tenho uma saída F, tá? Essa saída aí, ela vai ser 0 ou 1, né? 0 ou 1. 0 ela vai estar desligada, 1 vai estar ligada. Que a gente entenderam? Alô, alô? Sim. Pronto. Voltou a cortar, foi? Eu Tá vou fazer o cortando ainda. seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um cabo. Eu vou para um local aqui onde é que eu vou colocar um cabo aqui para a internet ficar um pouco melhor, tá? Só um minuto aí.
Não, mas está tendo problema aqui. Pronto. Eu coloquei um cabo agora, eu acho que agora está melhor. Dê um feedback se minha voz está melhor, pessoal. Até agora tá, professor. Mas vamos ver, né, Beleza. durante a explicação. Pronto. Beleza. Qualquer coisa, abre o áudio aí e me fala, tá? Tá Beleza? certo. Pronto. Então, vamos voltar aqui. A ideia que eu estava falando é que a gente vai, o nosso primeiro exemplo aqui é um detector, né, um sistema que vai acender uma luz, né, caso aconteça a seguinte situação. Se você tiver uma região, né, uma região, por exemplo, um corredor, numa área onde estiver escuro, tá? Ou seja, já está de noite, então ficou lá na região, sei lá, um depósito. Se está escuro, ou seja, não tem luz, e se houver movimento. Então, tem um sensor de movimento lá, um sensor de ultrassom, alguma coisa assim. E aí, então, olha, eu tenho a variável A, que quer dizer assim, há movimento, se houver movimento, A igual a 1. Se não houver movimento, A igual a 0, tá bom? E a luz, é exatamente, se há luz, B igual a 1. Se não há luz, B igual a 0. Então, o objetivo aqui seria ligar essa lâmpada aqui, tá? A gente vai discutir esse probleminha. E aí, a primeira coisa que se fala aqui num circuito digital é o seguinte, pessoal. Se essa saída F, ela depende unicamente da combinação dessas entradas, né? A gente tem o que a gente chama de circuito combinacional, tá? Agora, um circuito sequencial, que é o que a gente vai ver no capítulo 3, né, o capítulo seguinte, essa saída F ela vai depender dessas entradas, mas ela vai depender também de memórias, elementos de memória que vão estar aqui dentro do circuito, tá? O que a gente vai chamar de estado, né? Teremos o que a gente chama de registradores, que vão armazenar o estado do sistema. Então, essa saída F aqui para um circuito sequencial, ela vai depender da entrada e também do estado do sistema, tá? Nesse momento aqui, a gente vai estar discutindo só circuitos combinacionais, que eles dependem apenas das entradas colocadas, tá? Eu vou aqui abrir o Excel, ver se eu abro aqui. Tá? A gente fazer aqui uma pequena simulação. Ó, eu vou colocar aqui A, B e o F, tá? A gente vê aqui uma... Pessoal, vamos olhar nosso exemplo aqui. A gente está vendo que o A está ligado a movimento, tá? Então, vou botar aqui movimento, luz, né? E aqui é sensor de luz.
eu estou colocando aqui, só para a gente fazer uma espécie de associação, aqui são entradas, né? Ó, entradas, aqui a saída. Olha lá, eu tenho, para esse problema que eu tô vendo aqui, ó, eu tenho duas entradas, que é o A e o B, né? Uma fala aqui que é o sensor de movimento, outra é o sensor de luz, tá? E a saída F seria essa lâmpada aí, podia ser um alarme, podia ser uma lâmpada, né, que acende, tá bom? Agora, em que situações a gente quer que isso acenda, né? Veja, o A, pessoal, é uma variável, tanto o A quanto o B, que ela pode assumir valores 0 e valores 1. O B também, tá? O B, ele vai poder assumir valor 0 e valor 1, né? O valor 0 vai ser exatamente quando não há movimento. O valor 1 vai ser quando houver movimento. Aqui também, o B, 0, quer dizer, não tem luz, e B igual a 1 vai ser quando tiver luz, tá? E aí você colocou para mim, que o dono da empresa chegou e disse, olha, você é engenheiro, você vai projetar então um sistema que vai acender essa luz, né? A situação tem que estar escuro, ou seja, B igual a 0, e tem que um movimento, que eu quero detectar um movimento lá, acender a luz para ver, para ligar uma câmera, tirar uma foto, fazer alguma coisa assim. Então, A tem que ser igual a 1 e B tem que ser igual a 0, né? Na hora que a gente vai discutir circuitos sequenciais, lógicos, né, a gente está trabalhando, então, no mundo 0 e 1, né? 0 vai ser falso e 1 vai ser verdade, não é? Então, pessoal, como o A e o B, eles podem assumir esses valores aqui, eu tenho duas variáveis, né? O número de combinações para duas variáveis, como a gente discutiu na aula passada, sempre vai ser 2 elevado ao número de variáveis, né? O número de combinações, né? Então, 2 elevado a 2, né, porque eu tenho a variável A e B, isso aqui vai me dar 4, né? 4 combinações. E quais são essas combinações? Né? Vai ser as combinações aqui quando for 0, 0, né? Aqui for 0, 1, 1, 0, e aqui for 1, 1. Né? São as 4 possibilidades aqui, ó, né? 4 possibilidades, né, dessas variáveis. Ela vai assumir valor 0 ou 1, e o B também valor 0 ou 1. Né? Então, vamos olhar aqui essa primeira condição aqui, ó. Essa condição está dizendo aqui, ó, não há movimento e não há luz. Não há movimento, não há luz. Você quer que a lâmpada acenda? Né? Você quer que a lâmpada acenda? Não há movimento e não há luz. 0, 0. Você quer que essa lâmpada acenda? Qual o resultado desejado? Que não acende, eu acho. Não acenda, né? Então, o objetivo aqui o F aqui vai ser 0. Nesse outro caso, não há movimento e há luz, ou seja, está de dia, lá, meio-dia, e não tem movimento nenhum. Está lá na área que você quer proteger, não tem movimento e está de dia. Então, também não queremos que a lâmpada acenda. 0. Acenda 0. Aqui, nesse caso, há movimento e não há luz, ó. Opa, é nessa situação aqui que a gente quer que ocorra que a lâmpada acenda, né? Essa saída acenda lá. E aqui, nesse último caso, há movimento, mas é um movimento de dia ainda. Tá meio-dia lá e está na hora do trabalho, as pessoas estão passando lá. Então, não tem problema aqui, a lâmpada não era para ficar acesa, tá? Então, vejam, né, o que é que aconteceu aqui. Nós acabamos de colocar uma espécie de uma regra, eu tenho um desafio, que é um sistema, né, que ele está recebendo variáveis que a gente chama aqui binárias, né, que são variáveis 0, 0 ou 1, né, vamos dar a condição falso ou verdadeiro. Eu vou ter um sistema que ele vai me gerar uma saída. Né? Eu podia
Podia ser várias saídas, né? Cada saída vai ser um circuito. E aí, pessoal, eu tenho que traduzir essa demanda, essa regra em um circuito lógico, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó, né? A gente colocou isso numa forma de tabela, a gente chama isso aqui de tabela verdade, tá? Bom, isso aqui vai ser minha tabela verdade, onde eu tenho minhas entradas, eu tenho minha saída, tá? Vou botar assim, ó. Essa é a minha tabela verdade. E nessa minha saída aqui, ó, eu vou ter que dar conta, né, de criar uma equação e um circuito para a situação onde é verdade, tá? Então, aí nesse caso aqui, ó, vocês vão ver ao longo do tempo, né, F vai ser igual, né, que essa saída aqui, F, vai ser igual a, ó, o A valendo 1, A valendo 1, né? Então, ele vai ficar aqui, ó, o A, né? E aí, ó, essa condição aqui, vocês vão ver, vai ser uma espécie de multiplicação, tá? E o B, pessoal, ele está valendo 0, né? Ele está valendo 0. Então, vai ser assim, ó, B, vou botar um apóstrofo, assim, vai ficar B barrado, tá? Então, tá A vezes B barrado. O B barrado é que é o inverso aqui, né? Quando jogar 0 aqui, esse 0 vai ser invertido para 1, vai ficar 1 end 1, vai dar esse resultado. Vocês vão ver ao longo da aula de hoje essa dinâmica aqui, né? A gente vai chegar nessa equação, estou só antecipando aí, tá? Que é, pessoal, exatamente o que está aqui nesse circuitinho aqui, ó. Tá? Veja, o B, esse dispositivo aqui, que é o inversor, ele vai pegar o 0, ou seja, a ausência de luz, 0, ele vai transformar o 0 em 1, tá? Ele vai transformar 0 em 1, né? Deixa eu colocar aqui assim. O 0 que está aqui, passando por aqui, ele se transforma em 1. O A, né, que é exatamente o movimento, está aqui, ó. E esse dispositivo aqui, que é o END, né, ele só vai dar verdadeiro quando tudo que tiver na entrada aqui tiver verdadeiro. Então, se o A está valendo 1 e a outra perna aqui, que foi B, foi invertido, está valendo 1, então se está 1 e 1, isso aqui vai dar 1. Né? O END, as condições de entrada para sair verdade, as condições todas têm que estarem em 1, tá? Então, ó, nosso objetivo vai ser gerar exatamente circuitinhos desse tipo aqui, tá bom? Então, um circuito combinacional é um circuito digital que as saídas, né, essa saída aqui, ó, ela depende unicamente dessas entradas, tá? Dos valores de entrada. E a gente vai montar, então, uma tabela verdade. Tá aqui, ó. Eu vou colocar as entradas, vou ter minha saída lá, e aí, de acordo com essa tabela verdade para o circuito combinacional, ele vai especificar completamente o que a gente chama assim de mapeamento, nessa caixa aqui que é o circuito, o mapeamento entre as entradas para as saídas, tá? Então, isso aqui é o circuito combinacional. No capítulo 3, a gente vai mexer com um circuito sequencial, que aí ele vai ter uma memória interna, tá bom? Pessoal, de onde é que vem esses circuitos digitais básicos, né? Vocês já estudaram o básico, que é um circuitinho onde é que você tem uma tensão. Se você uma malha fechada aqui, ó, ele vai gerar uma corrente, né? No caso aqui, de acordo com a tensão, 9 volts dividido aqui por vai ter uma resistência, 2 ohms, ele vai gerar uma corrente de 4,5, né? Pela lei de Ohm e tal. Mas aí eu podia colocar uma chave aqui, ó, né? Colocar uma chave lá de abrir e fechar lá, que aí eu poderia controlar se essa lâmpada seria acesa ou não, não é verdade? Então, basicamente, a teoria de você utilizar chaveamento para controlar o fluxo de partículas, né? Isso foi estudado não é dos transistores, veio antes ainda das válvulas, etc., dos relés, né? E com o objetivo de você ter representações dos números das coisas, tá? Então,
essas chaves aí, ó, onde eu tenho um controle aqui, uma entrada, saída, tem um controle, né? Você pode ver aqui um relé, né? Aqui você tem uma válvula, a válvula também você tinha lá uma porta onde você poderia controlar o fluxo dos elétrons que passavam na válvula, né? Depois foi inventado lá os transistores, né? A invenção básica, eu acho que é em 1948, mas efetivamente, eu acho que eles ganharam o prêmio Nobel em 51, né, os transistores, e depois começram a fazer circuitos integrados, né? Veja, um circuito integrado é um dispositivo, o 7000, que tem portas NAND, não é não é um microprocessador. O microprocessador, os circuitos integrados vieram bem antes dos microprocessadores, tá? Circuitos simples, onde você colocava lá um monte de transistores, né, encapsulados, né? O primeiro microprocessador foi o 4004, ele só surgiu em 1971, né? Então, é uma sequência aqui, tá? Hoje em dia, nós temos CIs com bilhões de transistores, né? E o transistor que está sendo usado no CIs, normalmente é exatamente isso, né? É uma situação desse tipo aqui. Ou ele está conduzindo, ou ele está cortado. Ou ele está na forma, né, no fluxo contínuo, ou está, né, cortado ou saturado. Tá bom? Então, pessoal, essa é a lógica básica aí, né? E como está dizendo aqui, ó, você tem hoje em dia no CIs, né, bilhões de transistores, né, nos microprocessadores atuais, e a própria ideia, a capa do livro lá, né, ele faz uma espécie de alusão a essa imagem aqui, é uma espécie, se você for olhar direitinho, ó, é uma área, depois ele reduziu para uma área menor, depois outra área, né? Por quê? Porque eles estão, como eles estão cada vez mais discutindo lá novos materiais, e eles conseguem fazer transistores cada vez menores, na faixa de nanômetros, então eles conseguem, para o mesmo circuito, né, fazerem máscaras, né, que conseguem fazer o CI cada vez menor, né, tá? Então tem uma lei, não sei se você ouviu falar da lei de Moore, né, que dizia o seguinte: Moore foi, nos anos 60, inclusive foi o presidente da Intel, né? Ele, em 1965, ele disse o seguinte: olha, a cada 18 meses, o número de transistores, né, no CIs vai duplicar, né? Então, essa regra, ela tem sido, ultimamente, ela até deu uma aumentada, né, porque hoje em dia a gente trabalha as pessoas têm os CIs, né, os microprocessadores são paralelos, né? Você tem hoje em dia 8 núcleos, 16 núcleos, né? 64 núcleos, né? Tá? Então, aqui, essa parte é uma parte que a gente fala rapidamente, né? Os transistores que normalmente estão dentro desses CIs são transistores feitos com metal óxido semicondutor, né? MOS, né? Aqui é o complementary, né? Metal óxido semicondutor. Você tem uma região aqui que a gente chama de semicondutor, né, o substrato semicondutor. Então, eles colocam aqui, né, ou o tipo que a gente chama NPN, ou o PNP, né, o silício, né, pessoal, eles têm uma camada de saída, 4 elétrons, e aí o pessoal faz dopagem isso com boro ou com fósforo, né, e você tem materiais que estão sobrando um elétron e outros materiais, né, com boro está faltando um elétron, né? Eu acho que fósforo e aí com isso você tem esses materiais aí, essas combinações, né, dos transistores, né? E aqui, ó, eles fazem tudo isso aqui é feito com máscaras, né? Tipo aquelas fazer camisas silk screen, né? As camisas de fazer pintura, aquela coisa. E, obviamente, são máscaras bem mais elaboradas, inclusive aqui o óxido,
o próprio material, ele gera uma camada fina de óxido. Esse gate aqui é alumínio vaporizado, né? Existem lá as regiões minúsculas, onde é que o vapor de alumínio, eles baixam a temperatura e ele é depositado, né, nas máscaras, né? Então, você tem um dispositivo desse aqui, que a gente chama de um transistor, tá? E aí você tem os dois tipos, né? Você tem o transistor que é o NMOS, tá? Onde você tem essa representação aqui, onde você, na hora que você joga no gate, você joga um aqui, né? Uma tensão positiva no gate, ele vai conduzir. Se você jogar 0, ele vai ficar cortado, tá? Ele não vai conduzir. E o inverso, né? O P, que é dopado ao contrário, tem a bolinha aqui, ó. Se você jogar 1, ele não conduz. Se você jogar 0, ele conduz, tá? Então, são dois tipos de transistores usados aí, né? E aí, pessoal, no início, as pessoas usavam, obviamente, circuitos feitos com transistores e tal, mas isso dava muito trabalho. Então, em vez de usar os blocos para construir a casa, é melhor você já trabalhar com, vamos dizer assim, blocos pré-moldados, né? Que são nossas portas, né? As portinhas básicas, tá? Então, as portas básicas, mais simples, são as portas AND, a porta OR e a porta NOT, né? Que é o inversor, tá bom? Então, considere lá, né, no caso da álgebra booleana, né, duas variáveis, né, 0 ou 1, tá? Os operadores, eles vão gerar também saídas 0 ou 1, né? Então, você tem o AND, o OR e o NOT, né? Basicamente, eu vou voltar aqui para o Excel, eu posso pegar isso aqui, ó, né? Vou tirar isso aqui, vou eliminar essa. Pronto. O que acontece com o AND, né? A, AND, B, tá? Então, aqui onde é que o F, né? Vou botar assim, ó. F igual a AND B, tá? O que é que vai acontecer aqui é o seguinte, pessoal. Para que a saída seja verdadeira, né? No caso você ter o AND, todas as entradas devem ser válidas, devem ser 1, tá? Então, só nessa condição aqui, ó, quando ele é verdadeiro e verdadeiro, tá? Igual a 1 aqui, tá? Em todos os outros casos onde é que tem um 0 aqui, ó, ele vai dar 0 lá, tá? Isso aqui você podia associar, como está aqui no texto, aqui, ó, por exemplo, eu só irei almoçar se Maria for, aqui, nesse caso aqui, ó, aqui na realidade já é uma coisa mais complexa. Maria for ou João for, e se Sara não for. Na realidade, isso aqui, ó, essa expressão aqui, ó, do jeito que está aqui, é uma expressão que tem quantas entradas? Esse almoçar aqui vai ser verdade ou falso? É a saída. Aí ele vai depender das entradas. Maria ir, que ela pode ir ou não, né? João pode ir ou não, e Sara pode ir ou não. Então, tem 3 variáveis de entrada aqui, né? E ele está fazendo a composição aqui, ó, do ou, né? E de Sara, tá? Então, a saída F aqui representa da ida da pessoa ir ou não, né? 0 ou 1, né? E aí, o que é que ele está fazendo? Ele está jogando aqui, pessoal, essa equação aqui, ó, tá? Vamos olhar aqui o que é que ele está fazendo. Aqui agora eu tenho 3 variáveis, tá? Nessa primeira situação aqui, só do AND, para a gente fechar, eu poderia considerar o seguinte aqui, ó, no A, o restaurante está aberto, e B, eu tenho dinheiro, estou com dinheiro para comprar. Então, eu vou almoçar, se o restaurante estiver aberto e eu tenho dinheiro. Eu tenho que ter, tanto o restaurante tem que estar aberto e eu tenho que ter dinheiro. Aí eu vou almoçar. Em todas essas outras situações aqui, ó, não tenho dinheiro, o restaurante está fechado. Está fechado e eu tenho dinheiro.
o restaurante está aberto, mas eu não tenho dinheiro. Em todas essas situações eu não tenho como resolver. Mas, então, se todas as entradas forem satisfeitas, a saída vai ser satisfeita, né? Tá bom? Agora, essa situação aqui, ó, é a situação mais complexa, né? Essa aí, ela exigiria da gente, vou até abrir aqui, ó, é isso aqui. Entradas. Vou colocar aqui assim, ó, Maria, João e Sara. Vou botar aqui assim, Maria, João, Sara, né? Maria, João e Sara, né? Olha como é que ele está dizendo aí. Vejam, agora eu tenho 3 variáveis, são 3 pessoas, Maria, João e Sara. Veja, eu falei para vocês que o número de combinações da minha tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis, né? Como agora eu tenho 3 variáveis, 2 elevado a 3 vai me dar 8, não é? Então, vou apagar aqui. Vejam, eu vou aumentar isso aqui, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, as combinações. Tá? Eu gerei agora, pessoal, 8 linhas, né? Onde eu tenho agora 2 elevado a 3 vai me dar 8 linhas, tá? Porque eu agora tenho Maria, João e Sara. Estão entendendo até agora, pessoal? Eu vou traduzir essa expressão aqui em uma tabela, tá? Para ver essa saída aqui, para a gente ver se essa equação está ok aqui, tá? Tudo bem, por enquanto? Tudo bem aí? Ícaro falou ele, tudo ok, né? Olha lá. Quando você tem, então, aqui, ó, tem 3 variáveis aqui, pessoal. Vejam, como é que eu faço, né? Eu pego uma das variáveis, alterno aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. A outra eu vou alternando de 2 em 2, ó, 2 em 2. E a outra de 4 em 4, tá bom? Tá bom? É a forma rápida de você desenhar aí a sua tabela verdade, tá? Então, vejam. O que ele está dizendo aqui para mim, ele está me dizendo aqui que ele vai almoçar, vou até pegar isso e colocar lá. Né? Ele está colocando isso, ó. Ele vai almoçar se almoçar essa saída. Então, vou botar lá, f vai ser igual a 1 caso o que aconteça, né? Vai ser igual a 1 quando Maria ou João for, né? Maria deve ser igual a 1, ou João igual a 1, aí and Sara não for. É isso que está sendo dito aqui, não é? É isso que ele tá tentando me dizer aí, tá? Vejam que aí aqui nós temos esse conector aqui, o ou aqui, e tem esse conector AND aqui, tá bom? Então, vamos fazer isso por partes aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui assim. Vejam, quando é que Sara não vai, ó? Sara não vai, ó, aqui, ó, 0, 0, 0. Vocês estão vendo aqui onde é que Sara não vai, ó? São essas 4 possibilidades aqui, ó. Sara não vai. Ela não vai almoçar. Vocês concordam, pessoal, que Sara não vai almoçar aqui, ó, 0, 0, 0, 0? Concordam? Sim. Sim, professor. Beleza.
Então, no momento que eu já selecionei essas linhas aqui, que são as linhas que Sara não vai almoçar, Sara não vai almoçar nessas linhas, né? Que ela não for, né? Veja, como essa condição aqui é um AND, isso aqui tem que ser satisfeito, tá? Isso tem que ser satisfeito. Vou iluminar aqui. Tá? Vou botar aqui uma cor aqui mais escura. Sara não vai aqui, não vai aqui, não vai aqui, não vai aqui. Agora, nesse lado aqui da equação, né, Maria ou João, né, um ou outro, né, Maria ou João vão almoçar. Veja, nessa primeira situação aqui, ó, Maria nem vai, nem João vai. E nem Sara foi também. Então, essa saída, vocês acham que vai dar o quê? 0 ou 1? Eu vou almoçar ou não? 0, né? Beleza. Aqui, ó, Sara vai almoçar. Toda vida que acontecer que Sara vai almoçar, quando o end aqui, que Sara for almoçar, vai lascar aqui. Eu não vou almoçar se Sara for. Eu só vou almoçar se Sara não for. Então, nessas onde é que tem branco aqui, tem 1 aqui, já vai. Eu já sei que vai dar tudo 0 aqui. Vai dar tudo 0. Agora, nessas outras aqui, ó, isso aqui, ó, Sara não vai. Opa, peraí, Sara não vai, eu posso, talvez, eu vou. Vai depender dos outros. Se João ou Maria forem. Aí aqui, ó, Maria não vai, mas João vai. Opa, Maria não vai, mas João vai. Um dos dois vai. Então, é esse ou esse aqui tá valendo. Sara não vai. Então, eu vou. Aqui, Sara não vai, João não vai, mas Maria vai. Então, um dos dois aqui valendo, ele vai lá para 1. E nesse outro caso aqui, ó, Sara não vai, mas aqui, ó, Maria e João vão. Vejam, aqui é um ou outro. Não tem problema se os dois forem verdadeiros, os dois vão, né? Pelo menos um dos dois indo, eu iria. Então, aqui não tem problema. Então, Maria ou João, eles vão, e Sara não vai, então eu vou almoçar. Então, essa regra aqui, ou essa situação, ela foi descrita aqui para a gente, né, como uma tabela verdade, onde eu tenho aqui agora, ó, 3 saídas, tá? Eu tenho aqui 3 saídas valendo aqui dessa, vamos dizer assim, 3 linhas estão me dando aí uma saída que eu posso ir almoçar, né? Pessoal, se eu quisesse traduzir isso como eu fiz aqui, ó, como é que a gente fez aqui no end, como a gente fez aqui no caso do alarme aqui, ó, que o alarme aqui ficaria aqui o F é igual a quem? Ao A valendo 1, né? No caso, então, A, aí o end F igual a a multiplicação eu vou botar como se fosse um pontinho. A vezes B barrado, tá? Isso aqui, ó, o que a gente chama, é esse termo aqui, ó. A minha saída aqui, ela é representada por um termo das minhas variáveis, uma multiplicação, que é um end, uma multiplicação um end das variáveis, A vezes B barrado. O A, ele não está barrado porque ele está valendo 1, ó. O A vale 1 e o B, A vale 1, o A aqui está valendo 1 e o B está valendo 0. Pelo fato de ele estar valendo 0, ele fica assim barrado. Barrado quer dizer assim, ele vai ser invertido, tá bom? Olha aqui uma coisa. Esse meu F daqui, ó, tá? Vou puxar esse F para cá, tá? O F vai ser igual aqui, ó. O M, vamos dizer, Maria tá 0 aqui, João tá 1 e o Sara tá 0. Então seria aqui, ó, Maria tá valendo Maria barrado, o João tá normal e Sara tá barrado. Veja, tem um 0 aqui, tem um 1 e tem um 0. Por isso que tá aqui, Maria tá barrado, o J não tá e o S tá valendo 0.
Nessa situação aqui, ó, se eu colocar, para essa equação, se eu colocar um zero aqui, colocar 1 e colocar 0, pelo fato de estar com essa barra, ele vai inverter e vai fazer com que o f seja verdadeiro, tá bom? Então, nessa situação aqui, com essa equação, ele vai me gerar uma saída verdadeira. Assim como esta outra, são 3 condições. Então, tem esta e tem mais outras duas. Né? Qual seria essa outra aqui? Essa aqui seria Maria valendo 1, né? Maria não vai estar barrado. O J, ele está com 0 aqui, então ele vai ser barrado. Barrado. E a Sara está 0. Então tá desse jeito aqui, tá? Ainda tem essa última aqui, né? Que seria então aqui, ó, Maria está em 1, o João está em 1 e a Sara está em 0. Tá desse jeito, tá? Então vejam, eu tenho uma tabela verdade de 3 variáveis de entrada, eu tenho uma variável de saída e eu tenho 3 condições onde essa minha saída é verdadeira. E aí, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? É somar, né, essas condições aí, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu tenho essa condição que é verdade, essa outra condição que é verdade e essa outra condição que é verdade. Então, a minha equação de saída, tá? Ela seria isso aqui, ó. Vou puxar isso aqui para cá. É o primeiro caso. Ou, né, o mais, pessoal, é o que a gente considera o mais é o ou. E o pontinho é o vezes, é como se fosse a nossa multiplicação, que é o end, tá bom? Isso vocês vão. A gente está começando, mas vocês vão aprender, vai ser nosso dia a dia isso aí, tá? Ó, a equação que eu obtive. Né? Seria essa equação aqui, ó. É uma equação que tem 3 termos, tá? Tem 3 termos, tem 3 que a gente chama 3 produtos, tá? É uma soma de produtos, tá? Essa equação aqui, ó. Veja, tem o primeiro termo que veio daqui, essa situação que é válida. Depois tem essa segunda situação que é válida e essa terceira situação. A saída vai ser 1, caso essa situação seja válida, a primeira, ou, por isso que tem esse mais aqui, ó, é um ou, né? Ou essa situação seja verdadeira, ou essa outra situação seja verdadeira, tá? Uma dessas 3 situações vai levar a minha saída F para a condição 1, que é a condição verdade de saída, tá bom? Entenderam mais ou menos aqui, ó, a montagem de uma tabela verdade a partir a montagem, ó, cada variável, Maria, João, né, vai ser verdade, ela vai almoçar ou não, né? 0 ou 1, Maria, João e Sara. E a partir de uma regra, né, Maria ou João e tudo, eu gerei a minha saída, né, que ele vai almoçar, essa saída aqui vai ser 0 ou 1, verdade ou falso. E aí eu extraí disso aqui, a partir dessa tabela, geramos então essas equações. O que eu vou poder fazer aqui, pessoal, é, olhando para cá, eu posso encontrar aqui, ó, ele chegou numa equação, ó, ele chegou a uma equação aqui, ó, que é uma equação mais simples do que aquela que a gente fez. Por quê? Porque ele vai fazer uma simplificação, tá bom? E no caso aqui, ó, o que é que ele está fazendo aqui? Essa equação que ele obteve aqui, ó, Maria ou J end not S aqui, isso aqui é essa equação que ele obteve aqui, vou puxar para lá, essa equação que ele obteve, a gente poderia fazer algumas simplificações aqui na nossa equação principal, vou botar aqui.
colocar aqui assim. Ó, a gente está vendo, ó, dá uma olhada aqui para vocês vão ver aqui, ó, que por exemplo, o S, vocês estão vendo que o S barrado é comum a todo mundo, ó, acontece aqui, aqui e aqui, S barrado, S com esse apóstrofo, né, essa variávelzinha. Então, o que eu podia fazer é, por exemplo, aqui, colocar ele em evidência, né? Colocar esse cara em evidência. Tirar esse cara aqui. Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Coloquei, como esse S apóstrofo aqui, ele é comum nos três termos, né? De forma tipo algébrica, a gente pode fazer essa simplificação, né? E aí a gente vai ver aí, pessoal, que esses três termos aqui, ó, esses três termos aqui, a gente vai reduzir isso aqui a um ou, tá? A gente vai reduzir esses três casos aqui a um ou. Então, isso aqui vai se reduzir. Deixa eu botar aqui assim. Esse aqui, ó, são duas variáveis. M barrado J. M, J barrado e M, J, né? Se vocês olharem direitinho aqui, eu vou puxar isso aqui, ó. Vocês se lembram que isso aqui, eu defini o meu end, eu defini meu end, a porta end, ela vai ser verdade quando as entradas forem verdadeiras. Se lembra que há pouco tempo eu defini o end, né? Tudo bem? A gente pode definir o que a gente chama do ou. O ou é quase igual a isso aqui, ó. Né? O ou, o ó, né? Ele vai ser o seguinte, né? O ou, se uma das entradas forem verdadeiras, pelo menos uma for verdadeira, a saída vai ser verdadeira, tudo bem? Então aqui, ó, falso ou falso, vai dar falso. Falso ou verdadeiro, aí vai dar verdade. Verdade ou falso, verdade. Verdade ou verdade, vai dar verdade. Vejam que então, no caso aí do meu ou, né, a função, a variável ou, pelo menos uma das condições sendo verdade, ele vai me gerar verdade na saída. Para que seja zero, todas as entradas têm que estarem em zero, tá bom? Já no end, o end não, todas as entradas têm que estar em verdade para que seja a saída verdade. Tudo bem por enquanto aí? Tá sim, professor. Beleza. E aí, ó, veja, essa aqui é a equação que o autor colocou para esse problema, que são três variáveis, né? O que eu quero mostrar a vocês, o que está dentro desse parênteses aqui, ó, esse parênteses aí, eu vou puxar aqui para cá. Deixa eu ajeitar aqui essa equação. Estou fazendo aqui uma espécie de manipulação algébrica. Ó, eu peguei só o que está dentro do parênteses. Tá aqui. Essa parte aqui do parênteses, tá? Ó, vamos fazer agora uma jogada que é o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de M e isso aqui de J, tá? Ó, M e J, M e J. Se eu tenho duas variáveis, ó, se eu tenho duas variáveis, M e J, né? E eu vou pegar essa saída aqui porque eu quero ver exatamente o que é que está dentro desses parênteses aqui, tá? Pessoal, vejam o seguinte. Cada multiplicaçãozinha dessa aqui é um termo dessa tabela, tá bom? Então, quando você encontrar assim que está um M, por exemplo, que tem o apóstrofo, é porque isso aqui vai significar o M valendo zero. E o J, por exemplo, ó, que não tem o apóstrofo, é quando ele está valendo 1, tá?
Isso aqui, ó, esse pontinho aqui é como se fosse um AND, tá? Aqui é o OU e aqui é o AND. Então, M barrado AND J, onde é que você encontraria esse M barrado J? É M valendo 0 e J valendo 1. M valendo 0, J valendo 1. Está aqui, ó. É exatamente esse termo aqui. M valendo 0 e J valendo 1. Então, esse termo aqui, né, ele é esse termo aqui. Já esse outro aqui, ó, M valendo 1, J valendo 0. M valendo 1, J valendo 0. Né? E esse outro termo aqui, ó, M valendo 1, ó, não tem apóstrofo, e J também valendo 1. Então, os dois valendo 1. Ó, né? O que não está aqui, ele vai ficar em 0, que é esse, né? Não tá aí descrito. Né? Então, vejam. Opa. Vejam, pessoal, que o que está dentro aqui desse parênteses aqui, ó, que é esse aqui, ó, esse termo M barrado J, M, J barrado MJ, é exatamente o que está aqui. E se vocês olharem direitinho, né, aqui é o meu AND, e esse aqui vai ser exatamente o OU, né? O OU de M com J. Tá? O que está dentro desse parênteses aí é o MJ. Eu estou colocando aqui na tabela, mas vocês vão aprender a fazer manipulações algébricas aqui de eliminar já já. Vocês vão ver como é que faz isso, tá? Então, ó, se isso aqui tudinho, ó, que está dentro aqui desse parênteses é um M ou J, eu vou pegar essa equação aqui, ó, né? Eu vou substituir aqui, vai ficar M ou J. É tudo M ou J. Vezes S barrado. Vejam que é exatamente o que está acontecendo aqui com essa equação que ele está dizendo para a gente. Ó. É M ou J, está aqui, ó, M ou J, esse pontinho é o AND, e o NOT S é o meu S barrado, tá? É o S barrado, tá? Então, o que é que eu fiz aí? A partir do texto aqui, ó, a gente gerou a gente gerou aqui a nossa uma tabela, tá? A gente fez, ó, a gente viu que o end, né, essa portinha end aí, esse dispositivo, ele só vai ser verdadeiro aqui, ó, se as entradas forem verdadeiras. O ou, se uma das entradas forem verdadeiras, ó, se pelo menos uma forem verdadeira, a saída vai ser verdadeira. Só vai ser falso quando todas forem falsas. E o NOT, pessoal, ele só faz inverter. Se você joga 0, ele transforma em 1. Bota 1, joga 0. Então, ele inverte, tá bom? Então, o que é que fizemos aqui? Pegamos essa descrição, essa regra, né? Ele vai almoçar. E eu coloquei isso aqui como a minha saída, F. E aí eu tenho a variável M, variável J, que é João, e a minha variável Sara. E a partir de uma regra, né, uma regra lógica, tá? Como eu tinha 3 variáveis, eu tive que gerar, então, uma tabela de 3 variáveis aqui, ó, e 0, 1. Isso vai me gerar, então, 2 elevado a 3 me gerou 8 combinações. Dessas 8 combinações, eu peguei, então, a forma como estava lá. Minha saída vai ser igual a 1. Se Maria for ou João for e Sara não for, ou seja, Sara tem que ser 0, enquanto J e M podia ser 0 ou 1, um dos dois indo me daria certo. Vimos que tínhamos 3 condições. 3 condições onde é que a minha saída era verdadeira. Né? Aí eu peguei aqui, ó, essa condição, então essa saída vai ser verdadeira para F, né? Nesse caso, ou nesse caso aqui, ou nesse terceiro caso. São 3 casos que podem, a minha saída, que eu poderia ir almoçar. A gente chama isso, cada caso desse aí, ó, um produto. Por que um produto? Porque eu estou pegando o M, o J e o S e estou fazendo uma espécie de multiplicação, que na realidade é o AND, né? E aí, quando ele tiver em 0, você vai botar barrado. Então, é M barrado, que seria inverso, tá?
O J está valendo 1 aqui, ó, não está, ó, tá J normal, e o S está barrado. Então, depois, como essas três condições são válidas, eu vou fazer uma espécie de OU. Juntei todas as equações, vou fazer manipulações algébricas para que eu consiga chegar numa equação final aí, onde essa minha equação aqui, ela vai me gerar o meu circuito, tá? Para que eu possa, a partir das variáveis de entrada, predizer, né, fazer uma previsão lá se eu vou almoçar ou não, gerar essa saída F, tá bom? E aí, ao longo dessa discussão, então, discutimos a portinha AND, discutimos a portinha OR, né? Tá bom? Tudo bem? Então, ó, vamos ver um caso aqui, ó. Um caso particular. Maria é igual a 1, Maria vai almoçar, João não vai almoçar e Sara vai almoçar. Nessa situação aqui, eu vou almoçar ou não? Maria vai almoçar, João não vai almoçar, mas Sara vai almoçar. Vejam, né? Eu estou aqui, ó, Maria vai almoçar, tá aqui. João não vai almoçar e Sara vai. Eu estou nessa linha aqui. Eu estou nessa linha. Maria vai, João não vai, mas Sara vai. Ó, eu não vou almoçar. Por que não vai almoçar? Porque se Sara for, eu não vou, né? De acordo com essa regra aqui. Só vai se Sara não for, né? Por isso que ele joga lá na equação, jogando na equação, ó, jogou aqui o M, né? 1, né? Vai ficar 1 ou 0. 1 ou 0 vai dar 1. Isso aqui tudinho, isso aqui vai dar 1. Vai dar 1. Agora, o end not S, quando você colocar o 1 aqui dentro, ó, quando eu colocar o 1 dentro do S, né, como tem esse not aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai inverter isso aqui. O que era 1 aqui, pelo fato de ter um not, ele vai inverter, vai gerar um 0. Vai ficar, então, o 1 disso aqui, end 0. Vai ficar 1 end 0, que vai dar 0. Tá? Tá bom? Teremos vários casos aqui para discutir, tá, pessoal? Olha só, essa equação aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Equação F, A. Ó, o end está aqui colocado em I, tá? Seria A end B ou C end D, tá? Então, vamos ver aqui se ele, para alguns valores, né? Quando A e B forem iguais a 1, C for igual a 1 e D igual a 0, vocês acham que o F vai... Qual o resultado de F aí nessa situação? Alguém me diz aí? A e B ou C e D? Qual o resultado aí dessa expressão? Entre A e B, acho que vai ser 1. Aqui vai ficar 1 e 1. Que no caso é 1. Vai dar Aí 1. C e D, no caso, vai ser 0. Aí 1 ou 0 vai ser 1. O resultado final vai ser 1. Tá certo isso? Porque ó, 1 e 0, aqui, quando eu multiplicar 1 vezes 0 aqui, isso aqui vai dar 0. Vai dar 0. Todo esse termo aqui, ó, vai dar 0, né? Mas como tem esse ou aqui, ó, o ou é como se fosse vai ficar, desse termo aqui, ó, vai ficar verdade ou falso. No ou, pessoal, olha aqui o ou, ó, né? Verdade ou falso, vai dar verdade. Se um dos dois, no caso do ou, se um dos dois for verdade, a saída vai dar verdade. Tá? Então, nessa situação, se o cara jogasse... Eu tenho 4 chaves, 0 ou 1, né? 4 interruptores. A lâmpada ligada ou desligada, A, B, C, D. Se o A, B e C estiverem ligados, o D, dessa situação, ele vai dar... Saída vai dar 1, né?
Tá bom? Que ele está mostrando aqui, ó. 1 end 1 vai dar 1. 1 end 0 vai dar 0, mas aí como tem o ou, né? 1 ou 0 vai dar 1, tá? Outro caso aí, ó. Nesse caso, 0, 1, 0, 1. Na hora que você colocar aqui 0, 1, 0, 1, como é que seria o resultado aí? No primeiro, deixa eu ver aqui, 0 e 1 vai ser 0. Aí ou C e D, 0. Vai dar 0? Vai. Porque, ó, veja aqui, ó, 0, 1, esse termo aqui, ó, no caso aqui é o end, né? É o end aqui, é o E, ó. 0, 0, 1, ó. 0, 1. O end tem que estar todo mundo 1 para ele dar 1. 0, 1 ele dá 0. Então, ele vai dar 0 aqui. O outro também, ó, C e D. C é 0, D é 1, ele vai jogar 0. Vai ficar 0 ou 0. 0 ou 0 dá 0. Então, vai ficar 0 ou 0 que dá 0, né? E por aí vai, ó. Se aqui for todo mundo 1, aí que é fácil, dá 1, né? Porque vai ficar 1 e 1, ou 1 e 1, dá fácil, né? Tá bom? Pessoal, eu poderia explicar, né, fazer equações. Deixa eu passar aqui, porque isso aqui a gente vai avançando aqui. Pronto. Imagine que você tivesse um sisteminha que vai ativar lá um spray de água se uma temperatura tiver alta. Sabe que sabe sprinkler, né? Sabe sprinkler que é colocado em prédios para, se você tem fumaça, detector de fumaça, ele disparar, né, o chuveirinho lá, tal. Vocês já viram isso? Não? Sim, sim. Pronto, beleza. Vamos ver aí então esse sistema anti-incêndio. Ele tem que ativar. Ativar quer dizer a saída, né? Vamos dizer, o F vai ficar igual a 1. Vai ficar igual a 1, a saída 1. Agora, que condições? Se detectada alta temperatura, então eu poderia ter a temperatura 0, né? Vamos dizer assim, 0 e 1. 0 e 1. 0 seria temperatura baixa, 1 temperatura alta, tá? Aqui, meu mouse está ruim aqui. E o sistema tem que estar ativado, porque o sistema ele pode também estar desligado e estar ligado. E o que é que ele está dizendo aqui, pessoal? É que o sistema vai ativar o spray, ou seja, vai ligar o jato de água, F igual a 1, se alta temperatura, ou seja, se tiver T igual a 1, e, olha o end aí, ó, sistema tiver ativado, S igual a 1. Né? Então, por isso que vai ser, essa temperatura seria alta temperatura, H e o A, né? Por quê, né? De onde é que sai isso aí, né? Deixa eu tirar aqui. Porque, ó, a mesma coisa, voltando aqui para minha, para cá, ó, botando aqui uma entrada aqui, vamos dizer assim, temperatura, sistema, saída F. Ele vai estar ativado se a temperatura for igual a 1, ou for alta, que é igual com 1, e o S, o sistema estiver ativado, né? Quando tiver as duas situações, 1 e 1. Por isso que ele tem que estar aqui, ó. E nas situações as outras, ele vai estar 0, porque, ó, temperatura está baixa, o sistema está desligado. Ele não é para disparar. Temperatura está baixa, o sistema está ligado. Não é para disparar. Temperatura está alta, mas o sistema não está ligado. Não é para disparar, porque o sistema não está ligado. Agora, está ligado o sistema e a temperatura está alta, ele vai ligar. Por isso que essa saída aí é uma espécie de um end. Né? Vou botar até para cá aqui, ó. Seria o F, essa saída aí seria temperatura, né? End P, end S, né? Ele colocou aqui como hit, tá? Tem outras aqui, né? Um sistema levitativo, se balançar e tiver a porta
Deixa eu limpar aqui. O caso seguinte aqui que ele está dizendo, ó, é o seguinte, ó. Um alarme de carro deve alarmar, né, se ele estiver, primeiro, o sistema tem que estar ligado, ativo, se o carro balançar e tiver tiver a porta aberta. Então, quantas variáveis tem aqui? Alguém me dá uma ideia aí? Nessa questão 2 aí? O alarme, vamos lá. Vou até fazer o seguinte. Cadê? Deixa eu ver a turma aqui, como é que está a situação. Vocês estão me escutando bem, pessoal, aí? Estou escutando, sim, professor. O senhor perguntou quantas variáveis seriam naquele problema? É, isso? aqui. Uhum. Do carro, né? Eu acho que seria a variável do carro, a do alarme e da porta, né? Pronto. Veja, o alarme do carro deve alarmar. Essa aqui é a minha saída. É meu F, né? Vamos dizer assim. Agora, eu tenho um controle, né? Eu posso apertar o botãozinho de alarmar o carro ou não, 0 ou 1. Então, vamos dizer assim que, como ele está botando aqui, ó, o A representa o alarme está ativo. Então, isso aqui seria o A. S seria de alguém deu uma chacoalhada no carro lá. O S aí vem do inglês, talvez o shake, né? Alguém deu uma chacoalhada lá no carro. Então, você tem um S aqui, ou a porta estiver aberta. Então, veja, o A, na realidade, a porta está aberta, ele está considerando aqui como um D, porque é do inglês door, né? A porta door, né? Então, como é que seria aí, ó, essa equação? Né? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, vou colocar lá no Excel também, vou colocar aqui assim. Vamos dizer assim, alarme está ativo, então aqui a A de alarme. Carro balançar. Balanço do carro vai ser, na realidade, o S, shake, né? Vamos dar assim, S. E a porta estiver aberta, ele está chamando que é door, né? De porta. Então, ó, eu tenho 3 variáveis, tá? 3 variáveis, eu vou pegar aqui essa minha tabela aqui, que já tem 3, tá? Vou botar aqui alarme, S balanço e porta D, tá? Vou limpar aqui essa formatação, pessoal. Sem preenchimento. Apagar aqui. E vamos dar uma olhada. Ó, o carro deve alarmar se o mesmo estiver ativo, depois tem um E. Veja, se o alarme estiver desativado, que é esse aqui, ó, esses quatro primeiras linhas, né? Porque eu tenho 3 variáveis, eu tenho, então, ó, 2 elevado a 3, 8 combinações. Essas 3 primeiras linhas, o alarme está desativado. Tá? O alarme está desativado. Então, você acha que se alguém chacoalhar o carro e alguém deixar a porta aberta, o alarme ele deve disparar se o cara não apertou para ativar o alarme aqui? O que é que vocês acham que deve ter na saída aqui? 0. 0, né? Então, vai estar 0, porque o alarme estava desativado, né? Agora, vamos olhar aqui, agora o alarme está ativado. Opa, então o alarme está ativado. Aí vamos olhar agora essas outras situações aqui, ó. Aí ele está dizendo, se o carro chacoalhar, balançar, ou a porta aberta. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui o alarme está ativado, mas ele nem está chacoalhando, nem está com a porta aberta. Ele deve ativar o alarme aqui? Não.
Não, é 0. 0, né? Então bota 0. Agora aqui, ó, tá ativado o alarme, alguém deixou a porta aberta, então vai para 1 aqui. Aqui alguém chacoalhou e está ativado, vai para 1. Aqui as duas coisas estão acontecendo, então tá a porta aberta quando chacoalhou, então tá para 1 aqui. Então vejam, ó, nessas três situações aqui, eu tenho que ativar meu alarme aí, aqui, ó, né? Aí como é que seria isso aqui, ó? Olhando para as mesmas situações que a gente estava vendo aqui, ó, né? Eu tenho um produto de termos, ó, seria o seguinte, ó. Meu F vai ser igual a, ó, A, vejam que o A está em 1 aqui, ó. Então é A, aqui o S é barrado, A vezes S barrado, vezes D normal, porque o D está valendo 1 aqui, ó. Né? Esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro min termo aqui, que a gente chama min termo, que é o primeiro produto aqui. Ó, onde é que tem um 0, ele fica barrado. Onde é que tem 1, ele fica normal, variável. A segunda aqui, ó, vai ser A normal, aí o S não estando barrado e o D barrado. Por que o D está barrado aqui, ó? Porque tem esse 0 aqui. E o terceiro caso seria o caso aqui onde, né, tá todo mundo valendo 1, ó, tá 1, 1, 1, aí não tem nenhuma barrinha aqui, não tem nenhum apóstrofozinho aí. Vejam, a saída desse meu circuito aí, ou desse meu sistema, na realidade eu tenho que somar essas três coisas aí. Vai ser F igual a isso aqui, ou isso aqui. Vocês vão ver que aí, por exemplo, o A ele está comum a todo mundo aqui. Aí eu vou poder colocar o A em evidência aqui, ó. Vou poder colocar o A em evidência, tirar o A daqui. E da mesma forma que a gente fez esse outro aqui, ó, exatamente igual, se vocês forem olhar com mais calma, esse meio aqui, ó, esse meio aqui do parênteses vai ser S ou D. Vocês podem olhar com calma. Aí a gente vai discutir sobre redução, pessoal, de algébrica. Eu estou só antecipando aqui para a gente, cada hora, que já está acabando aqui hoje, S ou D. Então, tá aqui, ó, é exatamente o que está colocando aqui. Aqui, ó, a saída vai ser F igual a A, AND, S ou D. Tá? Que é o que a gente chegou aqui, A vezes S ou D. São essas três possibilidades aqui. Então, eu já vou praticamente acabando a aula de hoje. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Isso aqui a gente não vai dar vendo, né? Mas vejam que essa parte de álgebra booleana, que são zeros e uns, e quem trouxe isso para o mundo, quem trouxe isso aqui para o mundo dos circuitos digitais foi o Claude Shannon, pessoal. Um dos gênios da era aí da engenharia elétrica, foi a dissertação de mestrado mais importante do mundo, a tese de doutorado dele nem foi tão importante quanto a dissertação dele, porque ele trouxe tudo isso aqui para o chaveamento dos relés e tudo, que serviu muito para a era de computação, tá? Então, como é que é um NOT? Um NOT, se eu botar uma variável aqui, se eu botar 0, ele se transforma em 1. Se botar 1, transforma em 0. O OU, para a saída C1, qualquer um dos... Se tendo uma das condições de entrada verdadeiras, minha saída vai ser verdadeira. Se as entradas forem 0, vai dar 0. Só quando todo mundo for 0, vai dar 0. Já o AND, para que tenha saída verdadeira, aqui a saída verdadeira, eu tenho que colocar todas as entradas em verdade, né? Se uma delas for 0, vai dar 0. Aqui seria a representação aqui em termos de circuitos. A gente não vai ficar trabalhando com circuitos com transistores, né? A gente vai estar trabalhando com essas portas aqui, né? Tá bom?
Então, aqui é só uma representação, por exemplo, ó, aqui a entrada x e aqui o f, que é uma representação assim no diagrama no tempo. Ó. Se x está valendo 0, né? X está valendo 0. Aí aqui essa saída aqui, ó, o f está aqui. X estava em 0 e o f estava em 1. Ó. À medida que o x aqui saiu do 0 e foi para o 1, o x chaveou de 0 para 1, a saída aqui f saiu de 1 e foi para o 0, inverteu. Está só mostrando aqui o caso de como funciona o inversor. E aqui, ó, eu tenho duas entradas, o x e o y, né? E eu estou colocando aqui, ó, ao longo do tempo, estou chaveando, ó, 0, 1, 0, 1, e aqui estava 0, passou para 1, ó. Essa situação aqui, ó, 0, 0, essa situação aqui é 1, 0, aqui está 1, aqui o 0 está aqui, e aqui está 1, e aqui está 1. Ele está mostrando aqui que a porta O, ó, a saída vai estar 0 quando todo mundo tiver 0. Se uma das condições estiverem em 1, ele vai gerar a minha saída, a saída ela vai dar 1 aqui, né? Aqui nessa O. E aqui é minha porta AND, né? Que para dar 1 aqui, ó, as duas condições de entrada, né? As minhas variáveis de entrada têm que estarem em 1. Né? Em qualquer outra situação, com 0, 1, combinações, vai dar 0. Só quando as condições aqui tiverem 1 e 1, que vai dar 1 aqui, né? Tá bom? Então, ó, ficamos aqui no slide 17, tá? A gente vai estar discutindo na próxima sequência, quarta-feira, vários outros circuitinhos, e vai estar discutindo exatamente depois essa álgebra booleana que vai fazer com que a gente discuta, por exemplo, as prioridades, como é que a gente vai poder simplificar circuitos, tá? Mas hoje a gente já andou bastante, porque nós discutimos variáveis, né? Já fizemos tabelas verdade, a partir de duas variáveis aqui, uma tabela verdade, discutimos um min termo, né? Já discutimos um circuito aqui com 3 variáveis, uma tabela verdade com 3, né? Vimos aqui que, no caso aqui, ó, a saída, são 3 condições aqui nesse caso verdadeiras, e a gente vai então fazer a união dessas 3 condições através do OU, e a partir disso aqui a gente foi fazendo manipulações algébricas que a gente vai trabalhar mais e reduziu, né, transformou isso, fez uma simplificação, tá? E aí, ó, a gente vai estar fazendo isso cada vez mais, tá? Aqui também, ó, no caso de alarme, também 3 variáveis, e chegamos a uma equação mais simples, tá? Então, quarta-feira, a gente vai continuar nesse material, tá bom? Deixa eu ver se eu volto aqui. E fico à disposição aí. Vou ver se a gravação, se tiver ficado boa, aí eu tento colocar no YouTube. De qualquer maneira, não só esse material está todo, aí eu passei esses slides já na primeira aula para vocês, está lá no SIGA, tá? E também esses links adicionais que eu passei para vocês, né, da Univesp, dá uma olhada lá que complementa bastante, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, professor. Beleza, então, quarta-feira, continuamos no capítulo 2, vamos discutir álgebra booleana, de redução de algumas propriedades que vai fazer com que a gente pegue uma equação até relativamente grande, a gente saia cortando e encontra uma equação, uma expressão final bem pequena, tá bom? Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem à disposição se quiserem mandar e-mail, lá no meu e-mail, tá? Para a gente marcar a hora, para tirar dúvida, etc, tá? E aí eu vou passar pelo CIGA e eu passo alguns exercícios, uns 2 ou 3 exercícios para quarta, para fixação, tá bom? Então, vou fechando, vou desejando aí uma boa tarde a vocês. Obrigado aí pela atenção aí. Valeu.